Continuação da segunda parte. Borno, quando o eu vira um projeto infinito. No Borno, essa lógica aparece de maneira extrema. O sujeito transforma a própria identidade em um projeto de desempenho contínuo. Ele não apenas trabalha, ele é o trabalho. Não apenas produz, ele precisa produzir para existir. A psicologia do trabalho mostra que sujeitos altamente orientados à validação externa apresentam maior risco de exaustão emocional, despersonalização, perda de sentido, adoecimento psicossomático. O corpo começa a dizer o que o sujeito não consegue simbolizar. Não aguento mais sustentar essa imagem. Transtornos alimentares, o corpo como palco do olhar. Nos transtornos alimentares, a validação externa se desloca diretamente para o corpo. O corpo deixa de ser vivido como lugar de experiência e passa a ser tratado como objeto de avaliação. O sujeito tenta controlar peso, forma, aparência, aceitação social. Comer, não comer, vomitar ou restringir tornam-se tentativas desesperadas de recuperar um senso de valor através do olhar do outro. A psicologia contemporânea reconhece que nesses quadros o sofrimento não está apenas na relação com a comida, mas na dependência radical do reconhecimento externo. Dependência emocional, existir apenas no vínculo. Na dependência emocional, a validação externa se concentra numa figura específica. O sujeito não pergunta mais quem sou eu, mas quem sou eu para você. O medo da perda do outro equivale à sensação de aniquilamento subjetivo. A relação deixa de ser encontro e se torna sustentação narcísica. Neurociência, o cérebro em estado de ameaça. Do ponto de vista da neurociência, a validação externa constante ativa circuitos relacionados ao estresse crônico. A oscilação entre aprovação e rejeição mantém o sistema nervoso em estado de vigilância, elevando níveis de cortisol e dificultando estados de relaxamento e integração emocional. O organismo passa a viver como se estivesse sempre em risco, mesmo em momentos de sucesso. O corpo não relaxa, ele antecipa a próxima queda. A articulação com a psicanálise. A psicanálise acrescenta algo fundamental a essa leitura. O problema não é desejar reconhecimento, isso é estrutural. O problema é confundir reconhecimento com existência. Quando o sujeito só se autoriza a existir, se for validado, ele abdica do próprio desejo e se torna refém da imagem que sustenta. A clínica mostra que sujeitos adoecem não porque falham, mas porque nunca se autorizam a falhar. Direção do tratamento. O trabalho clínico não consiste em ensinar o sujeito a se amar mais, se afirmar mais ou se vender melhor. Consiste em algo mais radical, separar valor de aprovação, desejo de expectativa, existência de desempenho. Criar um espaço onde o sujeito possa existir sem precisar provar nada, porque enquanto o valor depender do olhar do outro, o sujeito continuará cansado, mesmo quando aplaudido. E isso a psicologia contemporânea e a clínica psicanalítica concordam. Adoecem profundamente. Filosofia, Sartre e o olhar que aprisiona. Jean-Paul Sartre oferece uma chave decisiva para compreender o sofrimento subjetivo na cultura contemporânea quando afirma entre quatro paredes: o inferno são os outros. Essa frase, frequentemente mal compreendida, não expressa um ódio ao outro, nenhuma recusa do laço social. Sartre não diz que o outro é mau, ele aponta algo mais radical. O olhar do outro tem o poder de nos transformar em objeto.
Quando sou visto, avaliado e julgado, deixo de ser apenas consciência em movimento e passo a existir também como coisa para o outro. Sou fixado numa imagem, numa definição, numa expectativa. O sofrimento não nasce da existência do outro, mas do aprisionamento ao olhar do outro. O olhar como estrutura de captura. Na tentativa de agradar todo mundo, o sujeito passa a viver sob uma lógica de exposição permanente. Ele se percebe como alguém que está sempre sendo observado, avaliado, comparado, interpretado, classificado. O mundo deixa de ser espaço de experiência e se transforma em palco. O sujeito não vive, ele atua. Cada gesto é calculado. Cada palavra é medida, cada silêncio é temido. O olhar do outro deixa de ser encontro e se torna vigilância. Da existência à imagem. Sartre nos mostra que quando o olhar do outro se torna dominante, o sujeito perde sua condição de liberdade e passa a existir como objeto. Ele já não pergunta o que eu desejo, mas o que esperam de mim, como estou sendo visto. Estou correspondendo? Nesse ponto, algo fundamental se desloca. O sujeito deixa de ser autor da própria existência e passa a ser imagem para o outro. Ele não existe mais para si, mas para sustentar uma expectativa externa. A frase silenciosa que organiza o sofrimento. Na clínica, essa posição aparece condensada numa frase que raramente é dita explicitamente, mas que organiza toda a economia psíquica do sujeito. Eu sou aquilo que esperam que eu seja. Essa frase não é uma escolha consciente, ela funciona como uma lei interna. O sujeito não se autoriza a desejar fora do que é esperado, não se permite errar fora do que é tolerado, não se permite frustrar quem o olha. A liberdade dá lugar à conformidade. O desejo cede lugar à adaptação. A convergência com a psicanálise. Aqui Sartre encontra a psicanálise de maneira contundente. O sujeito capturado pelo olhar do outro vive alienado numa imagem, afastado da própria divisão subjetiva. A psicanálise mostra que essa posição não é neutra. Ela cobra um preço alto em sofrimento psíquico. Ansiedade, culpa difusa, sensação de inadequação e esgotamento não surgem por acaso, são efeitos diretos dessa existência objetificada. Neurociência e o corpo. O preço da hiperadaptação. Do ponto de vista neurobiológico, viver sob o olhar constante do outro equivale a viver em estado permanente de ameaça. O sistema nervoso não distingue entre perigo físico e perigo simbólico. Ser rejeitado, desapontar, falhar ou perder reconhecimento ativa os mesmos circuitos cerebrais associados à sobrevivência. O corpo entende que errar é perigoso. O corpo em alerta contínuo. Na hiperadaptação, o organismo recebe mensagens internas claras. Não pode falhar, não pode relaxar, não pode frustrar, não pode decepcionar. O eixo do estresse, hipotálamo, hipófise e adrenal permanece ativo de forma crônica. O cortisol se mantém elevado. O corpo não encontra repouso. Mesmo em situações aparentemente tranquilas, o organismo permanece tenso. Quando o corpo fala, com o tempo, essa ativação constante começa a se traduzir em sintomas corporais que a clínica reconhece com frequência. Fadiga persistente, mesmo após descanso. Insônia ou sono não reparador. Dores musculares e articulares difusas. Tensão mandibular e cefaleias. Ansiedade corporal sem causa aparente. Crises súbitas de colapso físico ou emocional. O sujeito costuma dizer, os exames não dão nada, mas eu estou exausto, meu corpo não acompanha mais. De repente, eu desabo.
O corpo adoece onde o sujeito não pôde dizer não. O sintoma como limite. Do ponto de vista clínico, o sintoma aparece muitas vezes como a única possibilidade de interrupção dessa lógica. Quando o sujeito não consegue simbolizar um limite, o corpo o impõe. A doença, a crise de ansiedade, o colapso emocional funcionam como uma tentativa, ainda que sofrida, de barrar a exigência infinita de adaptação. O corpo faz aquilo que o sujeito não conseguiu fazer, parar. Direção clínica. A articulação entre Sartre, psicanálise e neurociência aponta para uma mesma direção ética. O sofrimento não está em desejar reconhecimento, mas em existir apenas para ele. O trabalho clínico consiste em abrir um espaço onde o sujeito possa separar olhar de existência, valor de aprovação, desejo de expectativa, permitir que o sujeito deixe de ser objeto do olhar do outro para retomar algo da sua condição de sujeito desejante. Porque enquanto o sujeito viver como imagem, o corpo continuará pagando a conta e, inevitavelmente, ela chega. Neurociência e o corpo, o preço da hiperadaptação. Do ponto de vista neurobiológico, viver em estado permanente de adaptação não é neutro. O organismo humano não foi projetado para sustentar de forma contínua um estado de alerta elevado sem consequências. Quando o sujeito vive tentando agradar, corresponder, não falhar e não frustrar, o corpo entende que está diante de uma ameaça constante. O cérebro não diferencia, de maneira absoluta, um perigo físico de um perigo simbólico. Ser rejeitado, decepcionar alguém importante, perder reconhecimento ou amor, ativa os mesmos circuitos de sobrevivência que seriam mobilizados diante de um risco real. O sistema nervoso entra em modo de defesa. A hiperadaptação é registrada pelo corpo como perigo. O sistema de estresse em funcionamento contínuo. Neurobiologicamente, esse funcionamento se expressa pela ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O hipotálamo envia sinais de alerta. A hipófise responde. E as glândulas adrenais liberam cortisol e adrenalina. Em situações pontuais, esse mecanismo é vital. Ele prepara o corpo para agir, fugir ou enfrentar. O problema surge quando esse estado deixa de ser exceção e se torna regra. Quando o sujeito vive sob a lógica de que não pode falhar, não pode relaxar, não pode frustrar, não pode decepcionar. O sistema de estresse não encontra descanso. O organismo permanece em vigília, mesmo em momentos que deveriam ser de repouso. O corpo nunca recebe o sinal de que está seguro. O corpo que não pode relaxar. Com o passar do tempo, o excesso de cortisol começa a produzir efeitos profundos no corpo e na psique. O sistema nervoso perde a capacidade de alternar entre tensão e relaxamento. O sujeito até tenta descansar, mas não consegue. Ele se deita, mas a mente não desliga. Ele dorme, mas acorda cansado. Ele tira férias, mas o corpo permanece tenso. O descanso físico não acontece porque o descanso psíquico não é autorizado. A tradução somática da adaptação excessiva. Na clínica, essa hiperativação contínua se traduz em sintomas que muitas vezes aparecem de forma difusa, sem causa orgânica clara. Fadiga constante, mesmo sem esforço proporcional. Insônia ou sono fragmentado. Dores musculares sem lesão identificável. Tensão cervical, lombar e mandibular. Cefaleias recorrentes. Taquicardia e sensação de aperto no peito. Ansiedade corporal sem objeto definido. O sujeito costuma dizer: meu corpo está sempre ligado, não consigo desligar. É como se eu estivesse sempre em alerta.
O corpo responde ao que a palavra não conseguiu simbolizar. Ansiedade corporal e colapso. Quando esse estado se prolonga, o organismo começa a falhar em manter o equilíbrio. Surgem crises de ansiedade aparentemente sem motivo, colapsos repentinos, episódios de exaustão extrema. O sujeito relata: estava tudo bem e, de repente, desabei. Não aconteceu nada grave, mas meu corpo travou. Esses episódios não são aleatórios, eles marcam um ponto em que o corpo não consegue mais sustentar a exigência constante de adaptação. O colapso aparece como uma tentativa de interrupção. O corpo como último recurso. Do ponto de vista clínico, quando o sujeito não consegue dizer não simbolicamente, o corpo faz no lugar dele. A doença, a crise, o sintoma funcionam como um limite imposto à força. Não se trata de fraqueza, trata-se de esgotamento. O corpo adoece exatamente onde o sujeito não pôde se autorizar a frustrar, a desagradar, a falhar. O sintoma surge como uma defesa tardia. A articulação com a clínica psicanalítica. A psicanálise não lê esses fenômenos como simples disfunções biológicas. Ela escuta o que o corpo está dizendo quando a palavra foi silenciada em nome da adaptação, o excesso de responsabilidade, de cuidado com o outro, de preocupação com a imagem, com a aceitação, cria um sujeito que existe para manter o equilíbrio externo, mas se desconecta do próprio desejo. O corpo paga o preço da renúncia subjetiva. Dizer não como função psíquica. Dizer não não é apenas um ato social, é uma função psíquica fundamental. Quando essa função falha, o organismo assume a tarefa de produzir um limite. O corpo adoece porque precisa interromper uma lógica que se tornou insustentável. Por isso, na clínica não se trata apenas de aliviar sintomas, mas de escutar o que eles denunciam: uma vida vivida em excesso para o outro, em falta para si. O corpo adoece onde o sujeito não pôde dizer não. Exemplos clínicos recorrentes. Na clínica psicanalítica, certos enunciados retornam com uma regularidade impressionante. Eles atravessam diferentes histórias de vida, classes sociais, profissões e configurações familiares, mas compartilham a mesma estrutura subjetiva. São sujeitos que funcionam bem no mundo, muitas vezes admirados, reconhecidos e elogiados, mas que vivem uma experiência interna de vazio, angústia e exaustão. O paradoxo é evidente: quanto mais competentes parecem, mais frágeis se sentem. Competência externa e desvalorização interna. Vejo repetidamente pessoas extremamente competentes que se descrevem como um nada, profissionais responsáveis, organizados, éticos, que entregam resultados, mas que não se autorizam a reconhecer o próprio valor. Quando perguntados sobre o que sentem em relação a si mesmos, dizem: qualquer um faria melhor. Se eu errar, tudo desmorona. Estão apenas sendo educados comigo. O reconhecimento externo não se inscreve internamente. Nesses casos, agradar funciona como tentativa de tamponar uma fragilidade narcísica profunda. O sujeito não se sente legítimo. Ele precisa provar o tempo todo que merece existir. Admiração e angústia coexistem. Outro quadro recorrente é o de sujeitos admirados socialmente, pessoas vistas como interessantes, inteligentes, atraentes ou bem-sucedidas, que vivem uma angústia constante. O olhar do outro, longe de tranquilizar, intensifica o sofrimento. Eles dizem: tenho medo de decepcionar. Se me conhecerem de verdade, vão se afastar. Estou sempre representando. A
A admiração não alivia, ela aprisiona. Quanto mais o sujeito é colocado num lugar idealizado, mais ele se sente obrigado a sustentar uma imagem que não corresponde à sua experiência interna. A angústia surge do risco permanente de queda. Relações marcadas por doação excessiva e ressentimento. Nas relações amorosas, essa lógica se manifesta de forma particularmente dolorosa. São vínculos sustentados por uma doação constante, quase silenciosa, que não encontra reciprocidade simbólica. O sujeito cuida, sustenta, compreende, cede, releva e acumula ressentimento. Ele diz: eu faço tudo pelo outro, nunca sou prioridade. No fundo, ninguém cuida de mim. A doação não é livre, é compulsiva. A tentativa de agradar mantém o laço, mas à custa da própria anulação. O ressentimento surge quando o sujeito percebe, ainda que tardiamente, que seu sacrifício não garantiu o amor. Bornou sem excesso de trabalho. Vejo também profissionais em Bornou que não trabalham mais do que outros. Não têm cargas horárias excessivas e muitas vezes gostam do que fazem. O esgotamento não vem do volume de tarefas, mas da posição subjetiva que é ocupada diante delas. Esses sujeitos não sabem falhar, não sabem dizer não, não sabem frustrar expectativas. Existir apenas pela utilidade. Um dos enunciados mais contundentes que aparece na clínica é este: eu só me sinto real quando sou útil. Aqui o sujeito não se reconhece como alguém que tem valor por existir. Ele precisa servir, resolver, ajudar, sustentar, organizar, salvar. Quando não é necessário, sente-se vazio, deslocado, sem lugar. A utilidade substitui o desejo. Essa posição impede o sujeito de descansar subjetivamente. Ele não se autoriza a ser sem fazer algo pelo outro. A estrutura comum, apesar das diferenças de forma, todos esses casos compartilham uma mesma estrutura. Agradar não é escolha nem gentileza, é uma exigência interna, muitas vezes inconsciente, organizada pelo medo de perder o amor, o reconhecimento ou o lugar no laço social. O sujeito não agrada porque quer, mas porque não se sente autorizado a existir de outro modo. Agradar deixa de ser gesto e se torna destino. A compulsão a agradar. Quando agradar se torna compulsão, o sujeito perde acesso ao próprio desejo. Ele não sabe mais o que quer, apenas o que é esperado. Vive reagindo ao outro, antecipando demandas, corrigindo-se preventivamente. Esse modo de existir produz sofrimento psíquico intenso, porque exige uma renúncia constante de si. Em todos esses casos, agradar não é gentileza, é compulsão, e toda compulsão cobra seu preço. A posição da psicanálise. A psicanálise não se propõe a ensinar o sujeito a agradar menos como uma técnica de comportamento, nem a oferecer estratégias de assertividade, fórmulas ou de autocontrole ou treinamentos de limites. Ela não opera no registro da correção da conduta, porque compreende que o problema não está no comportamento em si, mas na posição subjetiva que o sustenta. A tentativa compulsiva de agradar não é um erro de caráter, nem um déficit de habilidades sociais. Ela é um sintoma, isto é, uma resposta psíquica a uma história, a um laço e a uma economia de desejo. Onde há sintoma, a psicanálise não prescreve, ela escuta. Escuta em vez de adaptação. A psicanálise oferece algo raro no mundo contemporâneo, um espaço onde o sujeito não precisa se ajustar, explicar, justificar ou se mostrar funcional. Na clínica não se exige que o sujeito seja coerente, eficiente ou razoável.
exige-se apenas que fale. Essa escuta não tem como objetivo tornar o sujeito melhor, mais agradável ou mais adaptado. Ela visa permitir que algo do sujeito emerja para além das exigências do outro. Escutar não é validar tudo, mas sustentar o lugar onde o sujeito pode se dizer. Tempo contra a urgência. Em uma cultura marcada pela pressa, pela resposta imediata e pela solução rápida, a psicanálise aposta no tempo, o tempo da palavra, da repetição, do tropeço, da contradição. O sujeito que vive tentando agradar costuma viver em urgência permanente, precisa responder, atender, corresponder, antecipar. Na análise, esse ritmo é interrompido. O tempo analítico não serve para produzir eficiência, mas para permitir elaboração. O tempo na psicanálise é uma forma de cuidado. Palavras sem correção. Talvez o ponto mais radical da posição psicanalítica seja este: oferecer ao sujeito a possibilidade de falar sem ser corrigido, sem que alguém lhe diga o que deveria sentir, pensar ou desejar. A palavra na clínica não é julgada, moralizada ou ajustada. Ela é escutada em sua lógica própria, inclusive quando parece incoerente, excessiva ou contraditória. É nesse ponto que a frase de Freud ganha toda a sua força. Onde isso falava, devo advir. Não se trata de dominar o inconsciente, mas de permitir que o sujeito advenha onde antes falava apenas o sintoma, a compulsão ou a adaptação automática. O sujeito não surge pela correção, mas pela palavra. Existir sem ser justificado. O trabalho clínico não visa transformar o sujeito em alguém que diz não com mais facilidade, nem em alguém mais duro ou menos sensível. O objetivo é mais fundamental: permitir que o sujeito exista sem precisar ser justificado o tempo todo. O sujeito que agrada compulsivamente vive se explicando, se antecipando, se defendendo. Ele precisa provar que merece estar ali. Na análise, pouco a pouco, essa exigência pode ser interrogada. Existir sem justificativa é um ganho subjetivo profundo. Não se trata de egoísmo. A psicanálise não propõe que o sujeito se torne egoísta, indiferente ou autocentrado. Ela não substitui a submissão ao outro por um narcisismo inflado. Ao contrário, ela visa reduzir a falsificação subjetiva. Quando o sujeito deixa de existir apenas para sustentar expectativas externas, ele pode finalmente se implicar nos laços de forma mais viva e menos ressentida. Menos adaptação não significa menos laço, mas laço menos mortífero. Tornar-se menos falsificado. O efeito ético da análise não é a felicidade plena nem a ausência de conflito. É a possibilidade de o sujeito se tornar menos falsificado, menos dividido entre o que é e o que precisa parecer. Quando o sujeito deixa de viver exclusivamente para agradar, ele não perde o outro, mas muda sua relação com ele. O laço deixa de ser sustentado pelo medo e passa a ser sustentado pelo desejo. A psicanálise não promete conforto. Ela oferece verdade suficiente para que o sujeito possa existir.